Olá pessoal, 20 de março, segunda-feira de 2017, mais uma Ação e Reação. Hoje no dia do contador de histórias e também no dia da felicidade. O Brasil, segundo estudos, é o 23º país mais feliz do mundo. Olha o brasileiro com tudo isso, com o problema da carne, imposto, querem fazer o brasileiro trabalhar até morrer. É o 23º país. E a Noruega tomou a liderança. A Noruega é o país mais feliz do mundo. Eles vão ver PIB, taxa de natalidade, taxa de aposentadoria, várias coisas e vários índices para dizer. Então, a Noruega é o país mais feliz do mundo e o Brasil em 23º local. Grupo de comerciantes quer recuperar o centro. Santos vai mudar a lei do centro. Chuva deixa ainda pior o já antigo IML Santista, prédio é fechado. Hidrovia, entidades elaboram carta e pressionam deputados. Alagamentos em Santos, alagamentos em São Vicente, asfalto que cede no Canal 2. Para discutir esses e outros assuntos, dia 20 eu vou começar pela direita, o professor, advogado e também comentarista do Ação e Reação, Vicente Cassione. Boa tarde, Vicente, tudo bem? Boa tarde, Filete, boa tarde, Clemente, boa tarde, caríssimos telespectadores. O senhor chegou com um semblante bom hoje na televisão, está contente, Cassione? Não, o semblante bom... É do descanso, então? Eu não sei onde é que você está vendo. Chegou rindo, chegou... Não, eu cheguei rindo antes de ouvir as notícias que você deu aí. A culpa do meu mau humor não é pura e simplesmente gratuita. A culpa é esta. Você já deu umas manchetes aí que eu considero desaforadas e aí já me dá um mau humor. Tá certo ou não? Eu estou louco para falar sobre essas mentiras que você anunciou aí, não suas. Lógico. Mas do noticiário. Agradecer mais uma vez a presença de estar aqui, uma alegria imensa de estar com você, com o meu querido amigo Clemente e com os caríssimos telespectadores de volta. Obrigado. É sempre uma alegria contar com o senhor aqui, com o seu imenso público, seguidores, além da TV, de Facebook, enfim. E a gente conta sempre com a sua presença aqui nas segundas-feiras. Também o médico, diretor clínico da Multimagem, comentarista aqui da casa, José Carlos Clemente. Tudo bem, Clemente? Tudo bem, Filete. Prazer estar aqui. Cassione também. Eu estava com saudade já. Eu também. Ficamos um período aí sem essa dupla, né, que é uma dupla fixa na segunda. E boa tarde a você, telespectador, que nos brinda com a sua audiência. Cassione, grupo de comerciantes quer recuperar o Centro Santista, matéria de ontem no Jornal Tribuna, onde você também escreve na revista lá na Atena, e com certeza o senhor leu essa matéria, que um grupo de comerciantes quer montar um shopping histórico lá no centro comercial. E também em Santos que vai mudar a lei do centro. Segundo a prefeitura, admite que temos que rever o Alega Centro. Elaborado em 2003, prepara um pacotão de medidas para atrair investidores. A proposta é para esse ano. A prefeitura criou um GTT, Grupo Técnico de Trabalho, composto por vários representantes de várias secretarias para discutir essas mudanças. O primeiro passo será abrir audiências nas quais os donos de imóveis terão voz. Então, Vicente Cassiano vai ser convidado também para fazer parte desse GTT, para conversar, né, dono de imóveis de lá. A prefeitura, entretanto, já aponta que pretende estimular mais investidores a comprar e recuperar os imóveis. Você começou dizendo que hoje é o dia do contador de histórias, é isso? Hoje é o dia da alegria e do contador de histórias. Bom, o contador de histórias já fica por conta do que a prefeitura está dizendo que vai fazer. Uma das responsáveis por tudo que existe hoje de degradação no centro de Santos é a Prefeitura Municipal de Santos. E não é a de hoje. Não é só de hoje. A de hoje, muito. Mas começou no tempo do Mansur. Depois, 8 anos de Papa. Já 4 anos de Paulinho. E é só ir lá, eu mostro. Eu não estou falando, eu mostro. O descaso, a ignorância, aos apelos, às súplicas que a gente é obrigado a fazer ao poder público para que o poder público tome providências que são sua obrigação. Vir com essa história de que vão rever o Alegra Centro, tudo que chega a se estragar fora da geladeira
é porque você não pôs na geladeira. Depois que estragou, não adianta pôr na geladeira. Aqui em Santos, tudo é restauração. Tudo é tentar reconstruir. Tudo é tentar refazer. Depois que deixaram destruir, depois que deixaram desfazer e depois que deixaram estragar. Ignorância total aos meus avisos, aos meus apelos, mostrando em que situação está o centro de Santos. Agora os comerciantes, depois que o centro se esvaziou, depois que as pessoas foram embora, depois que grandes empresas se mudaram, depois que a degradação chegou a níveis absolutamente trágicos, por um descaso do poder público que já vem de, volto a dizer, 20 anos, eles estão com essa conversa de que vão conversar sobre a Alegra Centro, que vão rever a lei do não sei o quê. Condepasa é o grande empecilho, isto é, o Condepasa é feito para você deixar os prédios estragarem e não para conservar os prédios. Não mexa no prédio, é a primeira ordem. Depois a segunda ordem subentendida é deixa que estrague tudo. Infelizmente, é preciso dizer a verdade às pessoas. Eu louvo a iniciativa desses comerciantes, desses últimos moicanos que estão querendo ainda fazer o milagre da restauração. Porque não se fez, porque não se quis. Não se fez porque houve um descaso deliberado. Não se fez porque havia uma omissão que talvez interessasse a algumas forças que o centro se degradasse e afundasse como afundou. Então, essa história do Alegra Centro, para mim, hoje é uma grande mentira comprovada. Pode ter nascido de boas intenções, mas de boas intenções o inferno está cheio, tá certo? E eu também já estou cheio de ouvir falar nisso. Vai lá, quem quiser, vai, eu mostro, eu sirvo de guia para mostrar em que situação está o centro de Santos. E isso não ficou assim a troco de nada, ficou à custa da incompetência, da inoperância, da omissão, do despreparo, da falta de visão de prefeitos que, quando saíram do Brasil, pelo jeito só foram para Miami, ou olhar vitrines, e não viram no mundo a criatividade que existe em cidades que têm 1000 anos e estão inteiras, que passaram por guerras e foram destruídas inteiramente e estão hoje absolutamente recompostas. Então, Santos chegou onde chegou, porque Santos teve os desgovernos sucessivos que teve. Ponto. Clemente, essa questão aí, eu acho que o Cassiano falou tudo, mas eu vou fazer algumas considerações que eu acho realmente importante. O centro está acabando mesmo. Eu me lembro desde quando eu cheguei aqui, em 79, o centro era muito atrativo. Ela se comprava só no centro. Grandes lojas, um movimento gigante. E daí vem essa história do Alegra Centro, que, como você falou, eu acho que foi uma ideia muito brilhante, né? Pensando no centro como um todo, incluindo cortiços, uma mudança significativa naquela região. E, de fato, atraiu grandes investidores. Você foi um deles, né? Com 1000 metros quadrados, uma área muito grande, e outros grandes. O pioneiro foi o Omar Laino. Sim, o Omar Laino. Da construtora Fênix, né? Isso. Primeiro, depois Vicente Cassione. Eu acho. Segundo, né? Eu acho que sim. Por sinal, grandes nomes que teriam um atrativo importante, né? Você, o Laino, que também é um construtor, quer dizer, mexe com o negócio. Mas eu acho que o mais grave de tudo é depois que você perde. É como conquistar um cliente. Para conquistar um cliente, demora muito. Uhum. Depois que você perdeu, para reconquistar ainda mais. E é isso que a prefeitura vai ter que fazer hoje. Por isso eu acho que é uma dificuldade tremenda. Ouvir agora, como é o teu anúncio aí, a prefeitura vai ouvir quem está lá
no Alega Centro e vai tentar estimular investidores. Olha, se o pessoal for ouvir quem está lá hoje, você acabou de dizer, ele não vai para o centro. É evidente. Ele não vai, porque ele vê que não existe condições, nenhuma condição, nenhum apelo no sentido de algum benefício maior que possa atrair esse investidor. E o mundo é competitivo. Aquele que perdeu, que é o seu caso, na boa fé, não vai querer nem aumentar a dimensão do negócio e tampouco aconselhar outras pessoas a fazerem o mesmo. Perfeito. Né? Eu não vejo como a prefeitura vai ter facilidade nesse sentido. E aí, outras coisas, Cassione, por conta disso, fechou. Quantas lojas fecharam ali? Né? Isso implica em perda de emprego, perda de credibilidade do setor público. E realmente não atrai quem tem dinheiro para ser investido ali. Ele vai para um outro local ou uma outra cidade e não o centro. Sem contar com as dificuldades que você comentou muito bem aí do Condepasa. Esse Condepasa, ele na verdade engessa. Exatamente. Ele engessa, né? A pessoa não tem muita condição, não pode mudar isso, não pode mudar aquilo, não pode mudar nada, a pessoa realmente não tem o que fazer. Uma outra grande dificuldade que a prefeitura poderia ter intermediado seria o problema do alvará daquelas empresas que estão lá, incluindo as de lazer, de entretenimento sem e tal, dúvida, né? Que não consegue. Eu conheço algumas pessoas, investidores, médicos, advogados, investidores, que acabaram não conseguindo alvará e por conta disso acabar abandonando todo o projeto que poderia gerar grandes empregos, além do aspecto de incrementar realmente o centro. E um outro grande problema, o Cassiano já comentou comigo isso em outros setores, mas a gente não falou, a segurança do centro. Claro. Cassione, passa por moradias também? Por exemplo, algum projeto para fixar as pessoas no centro? Porque antigamente o centro era onde ficava a cidade, né? Depois veio para a praia, né? Você acha que o projeto de moradia também poderia inicialmente ter adiantado? Você tem determinadas intervenções que têm que ser invasivas e drásticas. Se o sujeito está com todas as coronárias entupidas, tem que abrir o peito, tirar o coração e fazer o serviço de funilaria, tá certo? Numa extracorpórea. Não adianta você dar um comprimidozinho que não vai resolver. As grandes intervenções que foram feitas em centros históricos foram intervenções abrangentes. Havia uma ideia aqui de se transformar todo o bairro do Paquetá e do entorno, que iria desde a General Câmara, mais ou menos, até a 7 de setembro, aquela área toda, pegando Conselheiro, Constituição e tal, e arrasar aquilo e transformar aquela região num bairro de primeira qualidade. Porque não adianta você fazer um prédio de boa qualidade numa região degradada. Você tem que refazer, como no Rio de Janeiro foi feito, quando eles acabaram aterrando o Morro do Castelo e construíram ali a Catedral do Rio, a sede da Petrobras, aquelas melhorias que foram feitas na época, modificaram completamente um panorama que estava se transformando em degradação, como era, inclusive, a região dos bairros da Lapa, dos Arcos da Lapa. BRT, hoje em dia tem no centro do Rio, BRT. Claro, claro. Então, quando você vai deixando as coisas irem se deteriorando, serem ocupadas, ilícita ou licitamente, por pessoas que acabam não tendo cuidado, evidentemente, com as suas moradias, porque já são moradias degradadas. É um círculo vicioso. Por onde você começa hoje? Pergunta para esse porta-voz da prefeitura, que sempre tem um otimismo de dizer, iremos ouvir. Não tem que ter ouvidos para ouvir, tem que ter olhos para ver. Eles estão cegos? Eles estão cegos? Pergunta para ele de que maneira ele pretende estimular isso. Pergunta para a prefeitura, para aqueles que falam em nome da prefeitura,
desde o chefe do executivo até os chefes que são executivos. Pergunte para eles qual é a solução. Ele falou que a prefeitura criou um grupo técnico de trabalho composto por vários representantes. O primeiro passo é conversar com o dono de imóveis. Vocês que vão ter que dar o projeto para ele. Isto é, vocês vão ter que dar a prefeitura criou um grupo de trabalho. Significa o seguinte: criou algo que só vai ficar no papel. Grupo de trabalho é feito única e exclusivamente para as pessoas ficarem blá, 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 blá. A prefeitura tem que colocar equipes na rua para pelo menos preservar o que estão fazendo. Porque quando pegam um lampião inteiro, desde o tronco do lampião, com as luminárias em cima, e os craqueiros arrancam o lampião inteiro e deixam 2, 3 fios desencapados no meio de um bulevar do centro histórico de Santos, e a prefeitura não vai no dia seguinte, primeiro não manda a guarda municipal tomar conta do próprio municipal. Segundo, não vai no dia seguinte restaurar o que tem que ser restaurado, recolocar a iluminação que está lá, colocar o poste. Então, eles levam o poste embora. Eles não impedem, a guarda municipal e a polícia dizem que fazem rondas, não fazem. Isto é uma mentira deslavada. Fazem ronda coisa nenhuma. Os grafiteiros fazem o que querem. Todo mundo sabe onde é que a Cracolândia, um dos pontos de Cracolândia, em Santos, é ali perto da rodoviária. O outro ponto é na rua Tuiuti, de prostituição, de Cracolândia, etc, etc. Você pega senador Feijó, na hora do rush, quando está todo mundo indo embora para casa, você desfila, e eu não tenho nada contra elas, absolutamente nada, mas você desfila num corredor em que as prostitutas estão todas preparadas para receber a clientela. Só que naquele momento, moças que estão saindo do serviço, que estão indo pegar a barca para ir para Vicente de Carvalho, que estão indo pegar condução, estão passando no mesmo lugar e são assediadas e são abordadas pelas pessoas que não distinguem, muitas vezes, quem é que está ali para faturar na prostituição e quem é que está indo embora para sua casa depois de exercer o seu trabalho. Então, tudo isto é uma omissão que gera em mim a sensação de que nós não temos hoje governo no Brasil, em nível federal, em nível estadual e em nível municipal, como regra. Há algumas exceções. Mas você, como regra, você vê isso. E na Baixada, eu tenho apontado o único prefeito que a gente pode dizer que foi um prefeito do começo ao fim, até hoje, que mudou a cara da sua cidade e que fez a sua cidade ter um status hoje que é diferente do que sempre foi, chama-se Alberto Mourão. E com muita dificuldade, né? Que você vê, por exemplo, o policiamento lá não dá conta da cidade que é enorme, né? Com muita dificuldade, mas ele mudou a cara. Por exemplo, você ia para Peruíbe, para Mongaguá, em Itanhaém, ele colocou aquelas rotatórias, né? Ele melhorou, fez centros de formação de atletas, escolas, tal. Lógico, a Grande é imensa, né? 40 quilômetros de praia, tal, é imenso. Mas o Mourão, ele mudou a cara de Praia Grande em 20 anos, né? Mudou, né? Praia Grande era uma mera desconhecida, né? E realmente a gente vê o que foi feito em Praia Grande hoje. Tanto é que ele ganhou todas as eleições que ele disputou com grande facilidade. Com maior facilidade. Né? Isso prova o quanto ele foi importante. Agora, voltando um pouquinho para esse negócio, esse sigla aí, o GTT, por exemplo, de ouvir o pessoal que está lá e tal. A gente já comentou isso em bloco anterior ou em programa anterior. Isso não vai resolver mesmo, não. É passar pelo centro, fazer uma fiscalização para olhar o que está degradado e realmente dar apoio a quem já está lá dentro, porque senão vai acabar indo embora também. Né? E a segurança, que a gente cansou de falar aqui, você não consegue estimular alguma coisa no centro, especialmente o entretenimento, se você não tiver segurança.
E o Cassiano falou muito bem aí de outros países, e não vai nem longe. A gente vai para a Argentina aqui, claro, para Buenos Aires, Puerto Madeiro ali, ou até para Belém, né? Belém, São Luís, Recife. Ô Cassiano, já que não tem dinheiro a cidade, né, tem que investir na zeladoria. Por exemplo, eu sou a favor de tolerância a zelo na praia. Zero. Põe guarda municipal, tira cargo comissionado e mete guarda municipal na praia. Ó, não pode fumar maconha na praia, vai fumar maconha com a sua avó vendo a televisão lá na sua casa. Ah, não pode nada na praia, só vai poder, porque a pessoa da terceira idade, aquele senhorzinho de 90 anos, precisa andar, 80 anos, que está com a glicemia alta, porque quando a gente vai ficando mais velho, é normal, aumenta a pressão, ou diminui a glicemia e tal. Ele não pode andar na praia à noite, porque o cara fica assustado. Na sexta-feira, não foi Santos, foi no pé da Ilha Porchá, ali do Ilha Porchá, dois meninos passaram de moto para comprar um convite lá do Ilha Porchá, de um show que ia até lá. 10 moleques de bicicleta assaltaram e levaram as duas motos. Você entendeu? Então, eu acho que na praia, pelo menos Santos, segurança zero. Poderia fazer no centro, ó, aqui é centro histórico, é uma área tombada, claro, uma área tal. Nós não queremos ninguém na rua, não pode. A pessoa está na rua, tá indo vai para balada, vai comprar tal. Parado não pode ficar. E nós começaremos assim, ó. O centro histórico não pode ter cara na rua, morador de rua, não pode ter nada porque é uma área preservada. Como se fosse uma área da Marinha, uma área do Exército. Vamos começar pelo centro histórico, beleza. Depois pelas praias de Santos. Ou seja, não pode, você está na praia, não está trabalhando, você não pode ficar aqui na praia. Aqui é uma área pública, você não pode ficar. Aqui você não pode dormir, nada. Você tem que andar. Aqui não dorme, não para, não pode ficar nada disso, não pode ficar fumando maconha, não pode ficar comendo aqui na praia, não pode nada. Começar a dar regra, porque a gente começa de uma certa maneira a melhorar a cidade. Agora, centro não tem segurança. Muito craqueiro, escuro. Quer dizer, tu quer que investimento que vai para lá? Estou errado, Cassiano? Está certíssimo. E essa cratera que abriu no Canal 2, eu passo todo dia naquele lugar. Eu torcia quando passava. Temos fotos aí. Para que meu carro não afundasse e para que nenhum outro carro afundasse ali. No fim, afundou o ônibus. Por quê? Porque você tem ali no bairro várias depressões no asfalto, que são aquela casquinha do sorvete Esquibom, que é um asfaltinho. Olha lá, Cassiano, assim, foto, o ônibus meu. Então, e um ônibus bacana, hein? Mas, olha, sabe onde vai abrir uma já? Já vou dar a dica aqui agora. Espírito Santo. Na entrada do Espírito Santo, Canal 2 entrando no Espírito Santo. Já vai abrir de novo. Agora, enquanto cair um ônibus desse jeito, tudo bem. A hora que abrir, na hora que passar um carro, pode morrer uma pessoa dentro. Uma moto? Pela desaceleração brusca. Tá certo? Então, está cheio de casos desses, a gente está cansado de saber. Pessoal da Prefeitura aí, Espírito Santo, Canal 2, urgente, põe lá um cone, já vai preparando e vai arrumando para evitar novos acidentes. E o importante é a qualidade do asfalto, né? Não dá. A gente já comentou isso aqui também, porque a gente acaba repetindo, né, Cassione? O japonês trabalha com tempo de 10 a 12 anos mínimo para que o asfalto fique. Claro. Mínimo de 10 a 12. Na verdade, eles fazem asfalto para 20 anos. Aqui, depois de 2 anos, está degradado. 3 anos está degradado. Então, porque é uma pintura. Imagina o custo disso, se você multiplicar 2 anos, deveria durar 6 vezes mais, imagina o custo que fica para você fazer o asfalto. Então era melhor que fizesse um asfalto bom, de boa qualidade, senão a gente vê a cidade inteira aqui, você vai estar, qualquer bairro que você pegar aí, do Embaré, Ponta da Praia, você vai ver você tirando as avenidas principais, cheio de buraco. Você viu o Dória, que é um gestor, ele falou nisso, que o asfalto de São Paulo não tem os 5 centímetros, ele vai medir, vai ensinar a população a medir também, para a população medir e divulgar, porque, você vê, esse é o gestor, né? Ah, porque só é concorrência, põe uma casquinha de tal. Aqui nós temos usina de asfalto em Santos. Ah, mas não é viável porque o asfalto é mais caro. Mas é mais caro, mas e a qualidade? Se você faz uma concessão só por preço, né? Uma licitação só por preço, não é preço, é qualidade. Você vê, o professor Cassione falou aqui, todo mundo fala. É uma das frases do Cassione mais repetidas nos lugares que eu vou. Aqui em Santos, na Baixada, ninguém consegue fazer rua. Porque é o boi tampa mais para baixo, mais para cima. Ninguém consegue fazer anel e tal. O motoqueiro tem que dar de motocross aqui, porque é cheio de buraco, né? Todas as ruas. Eu tenho pessoas de alto poder aquisitivo que trabalham para isso, tem aqueles carros esporte, né, baixo, com roda baixa, todo mês vai no borracheiro que o pneu morde, porque passa num buraco, morde o pneu. E uma coisa que não está sendo pauta aqui hoje, eu fiquei sabendo, cheguei de viagem, que a Santos Novos Tempos, que estava sendo investigada chegou às mãos do Ministério Público,
Parece, eu ouvi dizer, ainda não li a notícia, que o Ministério Público vai dizer que não viu irregularidades na história do Santos Novos Tempos. Já demos aqui a notícia, Cassiano. Muito bem. Foi arquivado. Foi arquivado? Nós temos a notícia 140 milhões gastos de forma, inclusive, confessada para outras destinações. Não se gastou um tostão na Santos Novos Tempos, em termos práticos, Santos Novos Tempos. E o Ministério Público não viu nada? Como que é possível uma coisa dessas? Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Quem quiser ligar, passar um WhatsApp, 997 11 5545, mandando perguntas, sugestões ou até críticas para nossos convidados aqui do programa. É muito rápido, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Drogas. Você constrói, elas destroem. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. No
Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Estamos de volta na Ação e Reação, hoje dia 20 de março de 2017, dia do contador de histórias e dia da felicidade. Hoje com o Dr. Vicente Cassione e o Dr. José Carlos Clemente. Bom, temos várias perguntas. O Uriel pergunta para o Clemente e para o Cassione como nós poderemos convencer a sociedade, a OAB, as universidades para participar dos problemas da cidade. Há um descaso muito grande com os problemas e a sociedade não os debate. Bom, Cassione, falou OAB, Cassione fala primeiro aí, porque... Eu acho que a OAB, na verdade, nesse aspecto, ela se aliena completamente. Também não é tarefa da OAB, especificamente, cuidar disso. Não é tarefa da OAB. A OAB sempre, evidentemente, atua fora especificamente da defesa da justiça, da lei, das prerrogativas do advogado, etc, etc, etc. Isso é a função específica da OAB. Ordenar, inclusive, e fiscalizar a atuação dos advogados, mas também dar proteção àqueles que sofrem violência no exercício da profissão. Essa é a função principal da OAB. Agora, aqui não é só a OAB. Se você falar em OAB, você tem que falar Associação dos Médicos, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, Associação dos profissionais liberais, de uma maneira geral, dos contabilistas, etc., dos economistas, todos, mas não é só isso. Você tem que ter, as comunidades teriam que ser organizadas. Os clubes de servir, tá certo? A maçonaria. Nós temos organizações, instituições que, se juntassem todas, num determinado momento, com as suas melhores cabeças e com as suas mais profícuas intenções, alguma coisa aconteceria. Pelo menos em termos de pressão sobre o poder público. Porque a primeira coisa que tem que se ver é quem governa uma cidade, como se governa uma cidade, quem são as pessoas que estão exercendo a gestão e qual é o nível de competência que essas pessoas têm. Porque os governos têm que ser cobrados. Na hora da eleição, todo mundo vai para a rua dizendo o que quer. Dizendo o que quer. Depois, no dia seguinte da eleição, ninguém mais vai para a rua, a não ser para inaugurar uma obra 2, 3 vezes a mesma obra, quando existe obra para inaugurar. É como esse buraco. Né? Acabou a nossa produção de dizer que esse buraco que foi feito no Canal 2 já foi tampado. Meu Deus do céu. Porque era para deixar aberto. Tinha que ter sido tampado 10 minutos depois do buraco aberto. A dona Zélia parabeniza o Clemente, parabeniza o Cassione, fala que o buraco já foi fechado, mas para tomar cuidado com a Espírito Santo no Canal 2 para fazer a prevenção. Falou que o Cassione foi muito inteligente, fazer a prevenção. E também ela pergunta para o Clemente sobre a usina de asfalto. Por que não utiliza a usina de asfalto de Santos, já que nosso asfalto que estão colocando aí nas ruas é horrível? Eu não sei realmente qual... Dona Zélia. Dona Zélia, eu não sei qual é o custo que a Prodesan tem do asfalto. Ou se ela tem capacidade para fazer esse tipo de asfalto, porque isso também é outra coisa importante. Né? Existem cidades do interior, eu conheci uma cidade que no passado, não sei se faz isso hoje ainda, era a cidade de Marília, ela tinha uma usina de asfalto, mas o gestor, esse prefeito ganhou umas 4, 5 vezes. Realmente o preço dele era o menor, ou seja, ele conseguia fazer
todo o asfaltamento da cidade, tanto é que ganhou tantas vezes a prefeitura, de boa qualidade e era imbatível em termos de preço. Não tinha empresa nenhuma concorrente que conseguia ter um preço tão bom quanto. Então, eu acho que é importante você não criar apenas um órgão tipo Prodesan ou equivalente para dizer que tem algo que faz tipografia, que faz asfalto ou que faz outro tipo de coisa, se o custo é incompatível com a boa gestão, né? Aí fica cheio de empresas aí, Prodesan devendo, Coab devendo e outras tantas empresas de economia mista devendo. Eu sei que não é de governos atuais, você vem de governos passados, já vem de longo tempo, mas é preciso que a gente acorde para isso. E nós falamos isso já em 2004, na nossa campanha. Quando fomos candidatos a prefeito. A gente comentou, puxa vida, por que não trabalhar para reduzir a dívida? Então fechar essas empresas, mobiliza as pessoas para outros setores, já que no Brasil não tem demissão, mobiliza para outros setores, mas vamos criar eficiência, ou vamos criar uma boa concorrência para fazer tudo de boa qualidade. Aí sim, eu acredito que esse gestor teria repetições na prefeitura ou em cargos públicos, ou candidato a qualquer coisa, teria uma chance grande de ganhar. E aí vou para o mesmo rumo que o Cassione falou no início, ou a gente pressiona o setor público, ou a gente se organiza como sociedade, ou a gente não vai conseguir. Porque até hoje no Brasil como um todo, com raras exceções, e o Cassione também já chamou a atenção para isso, a gente tem uma dificuldade muito grande. E a Folha de São Paulo, Cassione, ela fez uma pesquisa para... isso foi o ano passado, perguntando para pessoas em quem você votou para deputado estadual federal, 80% não lembrava. É evidente. Ou seja, se você não lembra nem o candidato que você votou, como é que você vai estudar cobrar? o candidato, a vida dele, progresso, para você saber, né? Como é que você vai cobrar do setor público se você não lembra em quem votou? Mas tem muitos desses que não lembram, que lembram perfeitamente em quem eles votaram para pôr no paredão no Big Brother de 2015, de 2014. É capaz de lembrar até do Kleber Bambam no primeiro. Entendeu? Bom, a dona Zélia manda um abraço para todos aqui e tal. O Valdir, ele diz que hoje no Instituto Histórico Geográfico São Vicente vai ter a palestra do Dan Bertrand, né, que é o monarca, né, às 19 horas. E manda um abraço para os 3 magos do direito, da medicina veterinária, e pergunta para o Cassione o que ele acha dos políticos que saíram na Veja da Lava Jato, inclusive políticos da região. Eu não li a Veja, não... Eu também não vi. Eu só tenho estranhado que essa lista demorou muito para ser divulgada, vazou ou divulgaram alguns nomes, e isto é absolutamente inadmissível, que quando você tem uma lista de investigados, você tem que dar o nome de A a Z de todos. De todos. Não pode dar o nome de alguns, dos mais notáveis ou dos mais notórios, não é? Então você tem os mesmos de sempre. É o Renan, é o Jucá, é não sei quem, e os outros. E cadê todos os outros? Com um detalhe, essa lista é uma lista que envolve governos estaduais e governos municipais. E, portanto, isto envolve justiça dos estados e justiça que não é do Supremo Tribunal Federal. Então, onde é que estão os nomes desses investigados e o que é que pesa em termos de acusação? Porque ou não divulga o nome de ninguém, porque está só investigado, não está condenado, a presunção de inocência, então não se fala o nome de ninguém. Agora, já que se fala o nome de todos os que são investigados, você tem que dar o nome de todos e não de uma parte. Não fazer uma seleção. O próprio Supremo tem que tomar essa atitude. O ministro Fachin, ele, evidentemente, tem que abrir. Já teve gente lá do Supremo que disse, abrir tudo. Agora,
Começaram a dizer, tem muito volume, é muita coisa, o Supremo não vai dar conta. Aí já começou a oposição e a situação unidas dizerem, vamos cuidar de abafar essa Lava Jato. Porque enquanto pegaram só o PT, ninguém falava nada, ninguém falava em anistia. Agora, do jeito que está, pegando de todos os partidos, gente de todas as facções, você tem que ir até o fundo e não pode, a essa altura, começar com a Operação Abafa. 3 anos de Lava Jato, já está na hora de se ter alguma coisa a mais do que o Zé Dirceu na cadeia. Está lá, colocaram, está merecido, muito bem, mas e os outros? E os outros? E o santo? E o não sei quem? Não é? Está cheio de codinomes aí. Está cheio de gente na lista da dona Odebrecht. Ou a dona Odebrecht só fez obra para o governo federal? Quem é que construiu rodovias no estado de São Paulo? Quem é que construiu obras gigantescas no metrô e assim por diante? Quer dizer, aqui todo mundo era absolutamente santo. Não é? Todo mundo santo. Só aquela turminha lá de Brasília é que é responsável pelos bilhões e bilhões e bilhões que as empreiteiras davam. As empreiteiras só subornavam, só propinavam aquela turminha da meia dúzia ali do Congresso Nacional. Conversa para boi dormir, não me vem com essa. Agora vem com a história do Caixa 2, o Caixa 2 de propina e o Caixa 2 que não é de propina. Concordo plenamente que o Caixa 2 de propina nem é Caixa 2. Isso é corrupção ativa e passiva, é crime. Você está comprando o político para ele te fazer um favor escuso. É diferente da empresa que dá um dinheiro para um candidato e não quer aparecer, mas ajudou o candidato e não pediu nada em troca. Concordo que é assim, que há uma diferença. Mas essa diferença vem lá desde 2015, desde 2014. Descobriram a diferença só agora? Vamos falar dos nossos apoiadores, né? Antes, mandar um abraço para o Comendador João, do bairro da Vila Matias, Zé Geraldo Barbosa, Nicolau Albeide, que acompanha os programas, Miguel Escandon, Paulo César Marques, mandando um abraço para os dois, Nelson Rodrigues e sua mãe Dilma Rodrigues, também mandando um abraço para o Clemente, para o Cassione, e o nosso apresentador Guto Brito, também todos assistindo o programa. Mandar um abraço para os nossos apoiadores aqui, pessoal do Ozan, ligue agora 32 28 8000. www.ozan.com.br. Plano de assistência familiar Ozan. Quando sua família mais precisar, a Ozan vai te ajudar. Faça como o sindicalista Cirino, Macaé, eles sabem, tem Ozan. Hoje também tem aquele livrinho com desconto nos médicos, nos laboratórios, e a Ozan vai ajudar você e a sua família. 32 28 8000, ligue agora, ou informações no site www.ozan.com.br. Também mandar um abraço pro pessoal do Boqueirão Express Grill, o Nelson, que é São Paulino, está triste aí com o São Paulo. E também o Paulo, que é corintiano, proprietário, também triste aí com a derrota do Corinthians para a Ferroviária. E nosso Santista de cabeça quente aí, mandar um abraço para o Uriel, que está comemorando a vitória do Palmeiras no finalzinho. Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89. Produtos maravilhosos, azeite importado, sobremesas para você que está no peso ideal. Boqueirão Express Grill ali ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Rua Lobo Viana 89, todos os dias, das 11 às 16 horas, a sua praça de alimentação. Clemente, temos várias perguntas aqui. Tem o Brito Setaporte aqui falando que ele mora na Zona Noroeste, há 40 anos alaga e que ninguém resolve. A Juliana também, da Zona Noroeste, que toda vez que chove tem enchente lá. A dona Dilma, que não é a mãe do Nelson, a dona Dilma Rodrigues que está assistindo aí, nem a dona Dilma ex-presidente. A dona Dilma, lá do São Vicente, também fala dos alagamentos. Nós temos as fotos aqui para comentar essa questão, né? Deu uma chuva aí, estava esperado 280 milímetros no mês de março, e só esses 2 dias 236 milímetros, né? Então foi uma chuva forte,
e por culpa aí dessa questão que há 40 anos não se resolve, né? Os alagamentos aí é a entrada de Santos, né? Perto ali do CT do Santos. Sabe há quanto tempo essa situação está aí? O Brito Setaporte foi que mora lá há 40 anos, tem 40 anos isso. Há mais de 30 anos que tem um prefeito atrás do outro dizendo que quer resolver isso. E não tem explicação, sabe por quê? Porque esta área da entrada da cidade, ela está pertíssimo do estuário. Perto do estuário. Está pertíssimo do estuário. Se você fizer a água correr para o mar, fizer os dutos para a água correr para o mar, você não tem, evidentemente, essas enchentes. Lembra como o Papa prometeu que ia resolver isso? Aí temos Forte de São Vicente também, da região de São Vicente também alagada, né? E a cidade na verdade a cidade é plana. É interligada, né? Ela é plana. Se não fizer isso... O Cassiano falou uma coisa aí que, cara, é óbvia. Até a molecadinha sabe. Você tá praticamente na beira-mar. Claro. Né? Ali é fácil você colocar um escoamento. Dutos de escoamento. Duto de escoamento, acabou. Pelo menos a entrada você preserva, porque quantas horas ficaram paradas aí? Pessoas que não podem ir nem voltar e tal, demoraram 6 horas para passar pelo trecho. E aí outras cidades também, outras ruas da nossa cidade aqui no centro, né? Que não tem drenagem nenhuma. Eu estou aqui há quase 40 e eu estou vendo isso da mesma forma, viu, Cassione? Você que está aqui até há mais tempo, provavelmente já existia até em outras regiões. O Brito, o diretor do Setaporte, falou que já trocou, em 40 anos, já trocou 13 vezes eletrodoméstico da sua casa, tem as notas, e gostaria de saber do Cassione se eu posso entrar com uma ação contra prejuízo, porque eu tenho prejuízo todo ano e acho que a prefeitura tinha que me fazer o ressarcimento, não aguento mais. Bairro Jardim Castelo. Pois então, a zona noroeste, todo mundo sabe, tem a maior parte dela situada abaixo do nível do mar. Então, o normal é que ela alague. Para isso, é que o senhor João Paulo Tavares Papa inventou a história dos Santos Novos Tempos e garantiu que ia acabar com o problema da enchente na zona noroeste. Agora, o Ministério Público acabou de dizer que não viu irregularidade nenhuma e os 140 milhões que tinham vindo para essa obra não foram absolutamente usados para fazer sequer uma única obrinha deste tamaninho na zona noroeste. Isto é de uma gravidade que não tem tamanho. Onde foi o dinheiro? Para onde foram esses milhões? Aplicados onde? Então, uma coisa é a entrada da cidade, uma cidade que tem um elefante branco, há 50 anos, 60 anos, não sei quanto tempo tem, que é um viaduto que liga nada a lugar nenhum, porque nunca resolveram o problema da entrada da cidade. Uma entrada da cidade e uma saída de cidade que esbarra num semáforo de 3 tempos. Nenhuma cidade do interior, você vai para qualquer cidadezinha do interior, vai para Valinhos, Campinas, Avaré, Marília, Franca, Ribeirão Preto, não tem cidade nenhuma em que você entre parando num semáforo de 3 tempos, com aquele congestionamento que não tem tamanho. Fora o risco de ser assaltado, né? E tem uma coisa, essa história de dizer que choveu mais num dia do que no mês inteiro, isso acontece em Paris, acontece em Londres, isso acontece em Roma, essas cidades não inundam, não é? Agora, eu pergunto, vou dar um exemplo. Rua Gonçalves Ledo, no Campo Grande. A mesma chuva que caiu na Gonçalves Ledo, no Campo Grande, e que não inundou a rua, porque esta rua nunca inundou, desde que eu me conheço por gente, é a mesma chuva que cai na Espírito Santo e que não precisa chover tanto. Chover um pouquinho mais no Espírito Santo, vira um mar. Fora outras ruas que você está andando nelas, está dando para transitar. Quando você chega na esquina, na confluência dessa rua com outra, ali o alagamento é total. Por quê? Porque tem 4 bueiros, um em cada canto, e todos, evidentemente, entupidos. Tá certo? Então, o trabalho de prevenção, já se sabe que em março chove. A maior inundação que teve na cidade, mas não foi o problema maior, foi a tragédia dos morros, aconteceu em março de 1956, em que caiu o Morro de Santa Terezinha,
caiu o Morro da Caneleira, caiu o Morro da Nova Sintra, caiu o Morro do Jaraquara, o Morro do Marapé, morreram muitas pessoas. Foi a maior tragédia urbana da cidade de Santos. Março de 56. Todo março está sinalizado. Só cai nas águas de março aqueles que não tomam conhecimento, nem em março, nem em abril, nem em junho, nem em julho, nem em agosto, setembro, nunca, das coisas que têm que ser feitas na cidade no ano todo. É isso. Essa questão, Clemente, dos alagamentos aí, as fotos... Eu acho que o Cassiano falou muito bem. Eu acho que a Zona Noroeste, a gente sabe que ela está abaixo do nível do mar e que realmente ela pode ser mais complicada, ela pode exigir uma verba muito maior, mas acontece que pelo menos parte dessa verba chegou, né? E nós estamos discutindo isso, e eu vou enfatizar de novo, na nossa campanha... Faz 13 anos. 13 anos, a gente já estava prometendo, a gente prometia isso, eu prometia, o Cassione, a gente era amigo, eram concorrentes, mas a gente era amigo, se respeitava, né? E também respeitava os demais candidatos, mas naquela época, nós estamos falando há 13 anos atrás, a gente, todos os 7 prometendo que ia resolver o problema da Zona Noroeste, né? E nós já estamos em 2017 e praticamente a nossa... piorou a situação, segundo o Filete tem estatística aí, né, e de moradores que reclamam aqui, que a situação ficou pior ainda mais agora. Algumas áreas melhoraram e outras áreas que não tinham alagamentos pioraram. Depende do... Porque você tem que concluir o serviço todo, né? Como um dente, quando você tem uma cárie, se você mexer, se abre mais o buraco, você tem que pôr o fechamento ali. Se você não colocar o fechamento, você causou uma lesão maior no dente, é normal, né? A impressão que eu tenho é que isso não sei, não consegue ser resolvido, é que nem o túnel Santos-Guarujá. Né? Santos-Guarujá e Santos-Noroeste. Né? Leste-Noroeste. Né? Então, assim, que também não sai, porque está sendo prometido lá há 30 anos, prometido isso aí, e não sai, mas nem começa, né? Porque depois era para começar, na gestão do Beto Mansur, ficou para outra, ficou para essa gestão, e na verdade não vai, e eu não sei o que enrosca. Olha, eu vou te dizer uma coisa que enrosca com um exemplo concreto. Eu fui candidato a prefeito em 92, fui para o segundo turno com o Davi Capistrano, e o Davi Capistrano ganhou a eleição. Tá certo? 2 anos depois eu fui eleito deputado federal. Depois de ter sido massacrado pelo PT, atacado de todas as maneiras, até na minha honra, a campanha do PT foi suja, naquela altura, mas eu fui eleito 2 anos depois deputado federal. Primeira coisa que eu fiz, peguei o Davi Capistrano, fui com ele a Brasília, sentei no gabinete do ministro do Planejamento e consegui que o ministro do Planejamento desse 5 milhões de dólares naquela altura. Que valia muito mais, né? Muito mais do que hoje, para construção de casas no dique da Vila Gilda. 5 milhões de dólares. Eu ignorei que ele era meu adversário, eu ignorei o que eles tinham feito. Para a cidade, né? Você tem que fazer pela cidade. Pois muito bem. Sabe quantas casas fizeram? Com 5 milhões de dólares? Se não me engano, 60 casas só. Dava para fazer 600. Mas ninguém cobra isso? Ninguém regula? Meu Deus do céu. Cobrou-se. Cadê as casas? Cadê o dinheiro? Aí vai se fazer a prestação de contas. A quantidade de areia que entrou na Zona Noroeste para fazer as tais 60 casas do dique da Vila Gilda eram suficientes praticamente no papel, se tivesse sido mesmo a areia levada para lá, para aterrar a Zona Noroeste inteira. Você está entendendo qual é o mistério da coisa? Mas ninguém... Onde é que enrosca? Vocês vão mandar um abraço para o Edson Santana, o Valdir Publicitário, Durval Capfilho, dentista, que está vendo o programa aqui, cirurgião dentista e tal. Vocês não vão falar do ML de Santos? Temos até fotos. Passaram do ML de Santos, é o Fábio. Fábio, que a gente fala sobre o ML que alagou e está fechado. O governo do estado constrói o IML numa zona de alagamento. Das duas, uma. Ou ele dava solução para o alagamento, que é fazer a água escoar para o estuário, e fazer o IML no nível do solo, ou ele faz um aterro e faz uma
uma edificação que esteja pelo menos 1 metro, 1,5 metro acima do nível do solo. Está no nível do solo aí, o Cassiano, entendeu? Então... É claro, é evidente. Qualquer idiota, e idiotas não faltam, mas qualquer idiota, eu digo, não faltam nas administrações, qualquer idiota sabe que se você construir a sua casa... Por que os chalés antigamente, eles eram construídos, e por que as palafitas têm uma distância entre o nível máximo da maré e o solo da casa? Estão espetadas lá, mas tem uma distância. Porque a água sobe, não é? E desce. Então, quando você constrói numa zona de alagamento, ou você resolve o alagamento antes, acaba com a zona de alagamento, e aí constrói normal no nível do solo, ou você levanta tudo acima do nível do solo e nós vamos ter uma Veneza, que já é uma grande coisa. Já imaginou nós aqui vivendo numa Veneza brasileira? Pelo menos ia ser uma atração turística, não é? E os barcos andando ao invés de ônibus para lá e para cá. Clemente, os corpos estão sendo encaminhados para o Guarujá, funcionários reclamam de sangue saindo pelos tampões e etc. Eu acho que o Cassiano já falou tudo. Aquela região ali é a região praticamente da entrada da cidade, está tudo alagado ali. Não tem muito o que fazer. Ou levanta e vira a Veneza, como ele chamou a atenção, aí ninguém entra, ninguém sai também, ou vai acontecer o que aconteceu. Então, tem que mudar, simplesmente mudar o local, para não criar todo esse problema. E é até uma vergonha para a cidade você imaginar, uma cidade do tipo de Santos, você ter que ir corpos ou materiais para um outro local por incapacidade na gestão, né? É triste isso. Cassione, debatemos os assuntos aqui, o programa chegou no final, queria agradecer a sua participação sempre. Toda segunda-feira podemos contar com sua presença aqui? Não, eu quando não viajo, né, às vezes eu viajo com a cabeça só, né? Estou viajando. Né? Aí é bom. Quando eu não viajo, eu estarei sempre aqui enquanto puder. É um prazer e uma honra. E é um dever de cidadania. A gente vir aqui para fazer o que a gente faz, no mínimo, leva o telespectador à reflexão, ainda que ele divirja e ainda que ele conteste o que a gente está dizendo. Mas a gente, pelo menos, sinaliza. Clemente, muito obrigado. Agora volta para a Multimagem lá para cuidar dos nossos exames, das nossas imagens, né? Vamos. Com a competência de sempre. E o Cassiano falou muito bem. Eu acho que a gente joga coisas aqui, assuntos importantes, que é realmente para que o telespectador reflita e não concorde com a gente. Não quer nada de concordância. Mas pelo menos que se coloque em questão determinadas coisas que são muito óbvias. E eu tenho a impressão que a gente mais acerta do que erra nas nossas opiniões. Né? De qualquer forma, mais uma vez falar da satisfação em ter o Cassione aqui, agradecer ao Filete, a toda a equipe, a você telespectador pela sua audiência. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Amém. Vamos embora, fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.